Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas. Ju, Edna, sejam bem-vindas, meninas. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, Edna, Deia. Vamos entrando para a nossa quinta live de aquecimento da nossa semana, do nosso evento. Boa noite. Tempo de cirurgia e cirurgia. Mandem aí para mim. Tudo bom, Grey? É Grey, ainda não sei a pronúncia direitinho. Boa noite. 36 dias de abdominoplastia, muito bom. Tudo bem, tudo ótimo com vocês, meninas. Todo mundo aí de pós-operada. Pessoal, eu sou Luciana Gontijo, sou fisioterapeuta e nesse perfil eu ajudo as mulheres que fizeram a abdominoplastia a ter e manter uma barriga chapada. E essa é uma live de aquecimento, é a nossa quinta live de aquecimento para a nossa semana barriga chapada, para o nosso evento online e gratuito que vai acontecer do dia 14 ao dia 20 de julho, a próxima semana. E para você participar do nosso evento, para você receber o nosso conteúdo, você precisa estar no nosso grupo de WhatsApp exclusivo do evento. É só digitar aqui a palavra MBC para você entrar para o nosso grupo de WhatsApp, para você receber. O que vai ser esse evento, essa semana? É um evento que eu faço online e gratuito para você entender e aprender um único caminho que vai levar você a ter uma barriga chapada pós-abdominoplastia. Se você fez abdominoplastia e está com a barriga estufada, estômago alto, aquela pochete, aquele estufamento, repuxando a cicatriz, né? Aquela sensação de repuxamento do abdômen, todas essas questões a gente vai trazer, eu vou mostrar para vocês o por que isso acontece, vocês vão entender o que acontece e o caminho que eu desenvolvi, que eu criei para levar vocês a saírem de uma vez por todas dessa barriga estufada, inchada, para uma barriga chapada. E não só ter, né, gente? O melhor de tudo é manter essa barriga chapada ao longo do tempo, ao longo dos próximos anos, que é o que a gente mais quer. E eu vou mostrar para vocês nesse evento que é possível para você também. Eu sei que independente do tempo que você esteja, se você está com um ano de cirurgia, com meses de cirurgia, eu sei que hoje eu recebi uma mensagem no direct, gente, com 7 anos, a menina está com 7 anos de abdominoplastia, super chateada, super frustrada com a cirurgia, e muitas vezes é uma questão que dá para a gente resolver esse estufamento, melhorar esse abdômen. Hoje eu quero trazer um pouquinho mais de conhecimento para vocês com relação aos exercícios que podem, que devem ou que não devem ser feitos depois de uma abdominoplastia, ok? Para você se inscrever para o nosso evento, as nossas aulas, elas vão ser liberadas no dia 14, vai ser a primeira aula, e não vai ser aqui no Instagram, tá? Vai ser lá, fechado, grupo fechado. A gente vai mandar as notificações para vocês assistirem às aulas. E tá incrível, eu fiz um conteúdo muito especial para vocês, para o nosso evento, que vai ser online e gratuito. E depois dessa semana, depois desse evento, Barriga Chapada, eu vou abrir as vagas para minha próxima turma do método Barriga Chapada. Esse método é o meu curso pago, que vai abrir as inscrições no dia 21 de julho, só na próxima segunda-feira, depois do nosso evento. Então, durante o nosso evento, você vai entender um pouco mais, aprender o caminho, saber como que vai funcionar ali a nossa metodologia, e no dia 21, na segunda-feira, eu vou abrir as inscrições para a próxima turma. E eu já quero adiantar uma coisa aqui para vocês. As vagas do método são vagas limitadas. Por que são limitadas, Luciana? Porque a metodologia eu faço um acompanhamento com vocês.
Por que que eu não consigo abrir as vagas antes, né? Algumas pessoas me pediram para abrir antes do dia 21, tá com muita pressa, tá com muita urgência. A gente não consegue porque eu estou em acompanhamento com as alunas que entraram na turma passada, tá bom? Então, a próxima turma vai ser aberta as inscrições da próxima turma no dia 21 de julho. Então, esteja conosco ali na Semana Barriga Chapada, na nossa live, super live de domingo, no dia 20, onde a gente vai conversar um pouco mais sobre o programa, e no dia 21 eu vou abrir as vagas. Por que que eu faço esse acompanhamento com vocês dentro da minha metodologia? Porque, gente, eu prezo muito pelo resultado das minhas alunas. Eu sei que no pós-operatório da cirurgia plástica tem muito mais coisas que não funcionam do que coisas que funcionam. Então, eu prezo demais pelo resultado das minhas pacientes e das minhas alunas também. Então, por isso, eu gosto de fazer esse acompanhamento com vocês, de conhecer vocês. Não é um curso que você vai simplesmente comprar e não vai mexer, não vai fazer. Então, eu estou semanalmente em contato com vocês, justamente para pegar na sua mão, para você entender a metodologia, e isso só vai sair da minha aula depois que você conseguir ter o resultado esperado, e é o resultado que eu espero de vocês também. Tá? Então, a gente vai estar bem juntinho dentro da metodologia. Por isso que as vagas são limitadas. Na turma passada, nós abrimos só na segunda-feira e já fechamos. Então, é bem rápido, né? Encerrou as inscrições ali, encerrou o número de vagas, a gente fecha as inscrições, tá bom? As aulas da semana que vem, alguém perguntou aí os horários. A aula do dia 14, nós vamos liberar ela às 8 horas da manhã, lá no nosso grupo, tá? Então, ela vai ficar disponível para vocês assistirem a partir das 8 horas da manhã, no dia 14. Então, nós vamos liberar a primeira aula no dia 14, às 8 horas da manhã, no dia 16, 17, isso, 16, dia 17 e no dia 20 nós teremos a nossa live aqui no Instagram de encerramento da nossa Semana Barriga Chapada, tá? Todas essas notificações serão enviadas dentro do nosso grupo de WhatsApp, para você não se perder, tá? Então, esteja lá no nosso grupo para você ir recebendo as notificações. Se vocês tiverem alguma dúvida também com relação à semana, à inscrição, como é que vai ser, podem mandar aqui no meu direct que eu vou respondendo cada uma de vocês também, tá? Outra coisa que eu queria deixar aqui, um outro alerta para vocês a gente não vai abrir as inscrições antes do dia 21. Então, se vocês receberem alguma mensagem no privado de vocês, alguma mensagem enviando link, uma promoção, não comprem antes do dia 21. Tá? Desconfiem, tá tendo muito golpe aí nas redes sociais. Na turma passada nós tivemos problema com isso. Então, eu só quero deixar esse alerta que antes do dia 21 nós não vamos entrar, a gente não está entrando em contato no privado de ninguém, tá? Todas as notificações, elas estão sendo enviadas dentro do nosso grupo. Por isso é importante você estar no nosso grupo junto com a gente, tá? Esteja no nosso grupo, tudo relacionado, tanto à metodologia, as inscrições, a semana, os links das aulas serão enviados ali dentro do nosso grupo fechado, tá bom? Ok? Edna, eu trabalho o dia todo. Lu, as aulas da Semana Barriga Chapada, Edna, elas vão estar gravadas, tá? Então, você vai receber o link para você assistir às 8 horas da manhã, mas você pode assistir ela ao longo do dia também. À noite, não tem problema, tá? Serão aulas gravadas. Combinado? Isso, são aulas gravadas para você assistir e reassistir ali durante a nossa semana. No domingo, no dia 20, aí sim a gente vai fazer a nossa live aqui no Instagram de encerramento da semana, tá? E aí eu vou conversar com vocês, tirar as dúvidas, para a gente abrir as inscrições na segunda-feira, no dia 21. Combinado? Boa noite, muita gente entrando ainda. Todas as notificações, as informações do evento
só digitar aqui a palavra MBC para você entrar para o nosso grupo de WhatsApp. A gente vai mandar todas as informações lá. Ok, meninas? Bom, e hoje nós temos a nossa quinta live. Nós vamos começar a nossa quinta live sobre quais exercícios nós podemos fazer no pós-operatório de abdominoplastia, quais são os cuidados que a gente precisa ter no pós-operatório de abdominoplastia. Eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Tem muitas dúvidas, eu recebo todos os dias inúmeras perguntas com relação aos exercícios. E eu quero adiantar para vocês que desde o início do pós-operatório tem exercícios a serem feitos. Eu sei que muita gente, eu tive uma aluna, a Nádia, ela falou assim, a gente acha que a gente não pode fazer nada no pós-imediato. Pode e deve. Pode e deve. Quando a gente faz uma cirurgia plástica, meninas, quais são as alterações que nós temos no nosso corpo? Quais são as alterações abdominais, né, que nós temos? Com relação aos cuidados ali das cicatrizes, dos exercícios, o que acontece dentro do nosso abdômen, para a gente começar a ter um pouquinho mais de entendimento, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Então, pensando no momento cirúrgico ali, antes da cirurgia, você tá com um abdômen mais largo, né? Você tem um abdômen mais largo, sua barriga tá mais para frente, você já tem uma fraqueza abdominal. Mesmo que você vá para academia, a gente sabe que ninguém faz abdominal direito, ninguém fortalece abdominal do jeito que tem que fortalecer, vai para academia, mas não trabalha o abdômen, tem toda essa questão. E aí a gente vai para abdominoplastia, vai para a cirurgia, fica 3 meses imobilizado, com macaquinho, com tala, com placa, com tudo, com espuma, de 2 meses a 3 meses ali. E aí, nesse momento que nós estamos com o macaquinho, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para melhorar a nossa recuperação e reabilitar o nosso abdômen já no início do pós? Primeira coisa, gente, todo mundo aqui sabe que nós temos alterações respiratórias no pós-operatório. E por que isso acontece? Nós temos um abdômen assim. Então, minha respiração, né, que é feita embaixo aqui nas costelas, a gente respira, solta o ar, né? A gente faz esse movimento para respirar. Então, imagina que vocês estão, antes da cirurgia, vocês têm um abdômen e tá fazendo isso aqui. Depois da cirurgia, você tem um abdômen aqui. Então, e o seu músculo não tá entendendo nada que tá acontecendo, né? Porque você foi desligada na cirurgia e depois eles te ligaram na tomada. Mais ou menos isso. E aí, quando você vai inspirar, ou seja, quando você vai puxar o ar, não tem mais o espaço todo que tinha antes. Porque agora você tá com uma barriga mais fina, uma cintura mais fina. Então tem menos espaço para o músculo respiratório, falando da respiração agora, no início ali do pós. O seu músculo respiratório, ele já tem uma dificuldade. Então, além dele estar fraco, né? Porque nós não trabalhamos a musculatura respiratória, o que é um grande erro também, principalmente quando a gente vai para academia, faz outros exercícios e não trabalhamos associado à musculatura respiratória. E dentro do método eu foco muito na respiração, junto com os exercícios. Por quê, gente? Porque o seu corpo precisa expandir. Você precisa aumentar a sua amplitude de ventilação. Entende? Então, o que a gente pode fazer ali no início do pós-operatório? A gente precisa, primeira coisa, melhorar a nossa capacidade respiratória. Fortalecer o músculo respiratório. E aí, tem gente que me perguntou assim, Lu, mas eu posso fazer exercício respiratório? Eu falei, gente, como não? Como assim? A gente deve fazer exercício respiratório sempre. É uma questão de sobrevivência, inclusive. Quanto melhor a capacidade respiratória, melhor é o seu desempenho no pós-operatório. Mais rápido você evolui. Mais rápido o seu abdômen, ele estabiliza as pressões. O nosso corpo, ele é feito por pressões, né? Eu já falei isso aqui uma vez para vocês.
Então, nós temos a pressão na craniana, cabeça, pressão torácica, pressão abdominal e pressão pélvica. A pressão torácica, que é onde ficam os nossos pulmões ali, a gente precisa, se a gente está com uma pressão muito alta, a mesma coisa no abdômen, a gente tem que ter um equilíbrio nas pressões. Quando você tem uma barriga estufada no pós-operatório, como é que está a pressão dentro da sua barriga? Tá explodindo, tá alta. Quando a gente normaliza a pressão dentro do abdômen, e como que a gente faz isso? Com a respiração e com o fortalecimento correto do abdômen, a gente normaliza essa pressão. A gente alinha a pressão do tórax, né, a pressão torácica, com a pressão abdominal. E isso é um corpo funcional e é um corpo estético. Vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo, tá? Para vocês, para ficar mais visual, para vocês entenderem essa questão das pressões. Vou mostrar aqui, ó. Quando a gente tá com uma barriga estufada, o que acontece? Ó, tô com a minha barriga assim no pós-operatório. Não tá? Fica inchada assim para frente. A minha lombar tá lá para trás. Então aqui eu não tô conseguindo nem respirar. Como é que você vai fazer um abdominal de academia, por exemplo, com uma barriga dessa, gente? É impossível. Além de estar fraco, além de estar enfraquecido o seu músculo, você está extremamente inchada para frente. Então existe aqui no seu abdômen uma pressão muito grande, empurrando a barriga para frente, que não condiz com a pressão do tórax, né? Então, como que a gente faz? A gente vai trabalhar a musculatura respiratória, que é a musculatura que fica embaixo aqui das costelas, ela que divide o seu tórax e o seu abdômen. Então, a gente trabalha a musculatura aqui respiratória, a gente trabalha a musculatura da coluna, por quê? Aqui. A barriga tá para frente, a coluna faz essa curva. Quando você menos espera, você já está sentindo dor nas costas, falta de ar. Então, a proposta de trabalhar o músculo pós-cirurgia plástica não é você ir lá e voltar a fazer uma prancha, por exemplo. Não dá para você ir lá e fazer uma prancha na academia quando você liberou, o médico te liberou para fazer as atividades, você vai lá e faz uma prancha. Vai dar ruim. Vai dar ruim, porque o seu corpo não está alinhado para esse tipo de esforço. Porque a prancha, ela aumenta muito a pressão dentro do abdômen. Se a sua coluna está fraca, se a sua respiração está fraca, não dá para fazer os exercícios da academia. Tá? Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa reorganizar, reabilitar, fortalecer musculaturas, não só abdominais, tá, gente? Porque dentro da metodologia a gente trabalha abdominais profundos, abdominais aqui dentro do músculo. Na semana vocês vão entender um pouco melhor, eu explico para vocês um pouco ali dos músculos que são envolvidos na cirurgia plástica, na abdominoplastia, músculos na coluna, músculos respiratórios. Então não é um músculo, não é um exercício. É um componente, é um complexo de movimento que é feito no pós-operatório, que é permitido você fazer para você realinhar o seu corpo. A proposta é você realinhar o seu corpo, tá? Muitas vezes, a Thaís está falando que ardeu, né? Fez a prancha e ardeu. Eu passei por esse mesmo processo, Thaís. Eu fiz abdominoplastia, para quem não me conhece, ainda não conhece um pouquinho da minha história. Eu sou fisioterapeuta e também fui paciente, fiz mini abdominoplastia, fechei a minha diástase, troquei a prótese, fiz a massa, fiz tudo junto. Depois que o médico me liberou, eu também fiquei exatamente como vocês. Barriguinha estufada, né? Aquela sensação de estufamento, de empanzinamento. Eu queria voltar às compressões, não queria largar a cinta de jeito nenhum. Mas eu precisava largar, porque a cinta, ela inibe a ação do músculo, então ela acaba prejudicando o nosso fortalecimento muscular, então a gente precisa usar a cinta por um determinado tempo,
depois a gente precisa sair da cinta, né? E aí que vem o grande desafio. A gente vai sair da cinta e vai fazer o que no abdômen? A gente vai para academia, o médico fala para voltar, né? Ele não é muitas vezes específico. Olha, agora você precisa fortalecer seu abdômen. E tchau. E solta a mão, né? Eu tenho até um depoimento como é que ela chama? Da Lucilene. Ela fala assim, vai chegar uma hora que o médico vai soltar a sua mão. E aí? Né? O que você vai fazer? E aí, exatamente nesse momento que a gente vai para academia ou vai começar outra atividade que não é específica do pós-operatório, não é específica, e aí você começa a sentir dor, sentir queimação nos pontos, sentir ardência nos pontos. Gente, queima, não tem jeito, dói, tá? E aí, vendo tudo isso acontecer com as minhas pacientes, com as minhas alunas, comigo também, né? Comigo, falei, gente, tem que ter alguma coisa pra gente. Como é que eu vou voltar pra melhorar minha barriga, né? Não dá pra ficar com drenagem, gente. Não dá. Drenagem não vai adiantar quase nada ali, tá? Não vai adiantar. Então, se você. Aí eu comecei a estudar mais sobre o pós-operatório, já fui pro bloco várias vezes, acompanhei cirurgias. Eu sei exatamente aonde que o médico vai, até aonde o médico vai, até onde ele não consegue ir. E o que realmente a gente precisa fazer para trabalhar todo esse complexo do nosso abdômen. Por isso que no método, na metodologia, eu tenho muito cuidado com relação aos exercícios, porque eu sei que existe dentro do abdômen cicatrizes. E eu sei que se eu forçar muito a cicatriz interna do abdômen, os pontos podem romper. Eu sei que se eu fizer algum exercício que vai aumentar demais a pressão, que vai contra o processo de cicatrização, eu sei que vai prejudicar a cicatrização do meu paciente. Então, eu fui desenvolvendo técnicas que ajudassem, né, as pacientes, que me ajudassem a normalizar a pressão dentro do meu abdômen. Então, não é um exercício abdominal, é um exercício completo. Respiratório, postural, abdominal e de muita consciência corporal. Porque quando a gente realinha o nosso corpo, e é muito difícil fazer isso, tá? Eu tô falando aqui, parece simples, mas é difícil você... quando você tá aí fora, né, da metodologia, fora do MBC, você tem várias opções, né? Você tem lá uma academia, você tem pilates, você tem RPG, já me perguntaram. Você tem várias coisas, várias opções de exercícios, mas nenhuma delas tem esse cuidado com a cicatrização. E depois que você faz uma cirurgia plástica, você sempre vai ter uma cicatriz aí dentro, tá? O seu corpo sempre vai estar em cicatrização. Por mais que já tenha fechado os pontos, por mais que você já esteja com meses, anos de cirurgia, hoje eu recebi uma de 7 anos de cirurgia. Então, mesmo que você esteja com muito tempo, a cicatriz está aí dentro e o ponto também está aí dentro. Porque os pontos da abdominoplastia, eles não são absorvidos, tá? Eles ficam ali. Eles ficam ali. E não adianta você ir lá e voltar para o bloco cirúrgico e fazer de novo, porque o médico tem um limite. O médico, ele tem um limite. Ele não pode exceder o limite dele como cirurgião plástico, né? Então, o que a gente preza é para você normalizar as pressões do abdômen, voltar a ter mobilidade. A sua barriga fica estufada, gente, por causa do tanto de fibrose, do tanto de ponto, do tanto de inchaço e de tanta inflamação que está dentro da sua barriga agora. E aí, se você vai para a academia e faz uma prancha, por exemplo, você está gerando mais inflamação. Quando você inflama mais, você vai inchar mais. Você está indo para inchar a sua barriga. Então, essa não é a saída, tá?
Então, os exercícios da metodologia, a gente tem esse controle da inflamação, esse controle da fase inflamatória, justamente para a gente diminuir esse processo inflamatório, ganhar mobilidade no abdômen, né? Ganhar movimento, voltar a ter uma pele, né? Uma barriga mais natural. Todo mundo quer ter uma barriga mais natural, mais funcional. Nem estou falando aqui de intestino, de estômago, né? Nem estou falando de intestino preso, muitas vezes. Tudo isso é falta de mobilidade do abdômen. Então, a gente não precisa só fortalecer o abdômen. A gente precisa fortalecer e ter mobilidade na barriga. Porque senão a sua barriga vai ficar cheia de fibrose, com aquele tanto de cicatriz interna, vai ficar repuxando. Aí vem intestino preso, dor nas costas, falta de ar, e aí a sua barriga estufa. Porque tá tudo isso acontecendo dentro da barriga. Então, a ideia da metodologia é sempre trazer a mobilidade e devolver a função do movimento ali do abdômen. E claro, a estética. Claro. Então, esse estufamento, esse estômago alto que vocês estão sentindo agora, eu vi até um comentário aí de vocês que a pessoa refez a cirurgia e não adiantou. Não é isso? Alguém comentou aí que refez a cirurgia e não adiantou. E justamente por isso, o médico vai simplesmente fazer o quê, gente? Ele vai fazer os pontinhos ali. É o máximo que ele consegue fazer. Tá? Então, assim, tem gente que precisa voltar para academia para trabalhar perna, trabalhar braço. A gente vai voltando à vida aos poucos, depois de 2, 3 meses. Nós somos um corpo, meninas, a gente tem várias questões a serem trabalhadas, né? A alimentação, atividades. E o nosso fortalecimento, o músculo. Deixa eu contar uma novidade aqui para vocês. O nosso músculo é o que segura o nosso corpo. E o músculo abdominal, não estou falando dos gominhos, tá, gente? Eu estou falando da estrutura abdominal. E que inclui também a coluna, os músculos da coluna. Que são músculos do abdômen, tá? A cintura abdominal. Esses músculos abdominais de coluna, do nosso centro do corpo, quando eles não estão fortes o suficiente, quando a gente não tem essa consciência muscular, esse controle da pressão, a gente não consegue nem ficar em pé muito tempo. A gente não sustenta a coluna, por isso que a barriga vai para frente. A gente não consegue se manter em pé muito tempo, logo a gente começa a querer sentar. E normalmente as atividades que existem no mercado não focam no abdômen. Não focam. Tem a definição dos braços, das pernas, tem os exercícios, tudo direitinho. Mas e o abdômen, gente? O abdômen que segura a barriga de vocês? Como é que vocês vão ficar sem trabalhar o abdômen? Tem médico que fala para começar a fazer exercício com 6 meses, com 1 ano. Meu Deus do céu, imagina. Tem gente que tem muito tempo já de pós-operatório aqui. E está sofrendo ainda. E tem pessoas no início. Que estão com medo de sofrer, porque sabe que vai acontecer. É inevitável esse enfraquecimento do nosso corpo no pós-operatório. A inflamação vai acontecendo, a gente vai ficando cada vez mais em repouso, cada vez menos movimento. E na metodologia a gente trabalha exatamente essas questões pensadas exclusivamente nas pacientes que têm cicatrizes. Eu mesma, Joana, tenho 7 anos. Tá? Então, você que está nessa situação e que ainda não entrou para a nossa Semana Barriga Chapada, nosso evento que vai acontecer semana que vem, vai ser online, gratuito,
Se você não entrou ainda, é só digitar a palavra MBC aqui nos comentários. Você vai receber no seu direct o link para você entrar para o nosso grupo de WhatsApp e participar do nosso evento. Isso aí, Bruna e Bianca, vou realizar a abdominoplastia em agosto e já quero evitar passar por alguns problemas. Hoje eu postei, vou mostrar aqui para vocês o depoimento da minha aluna, ela entrou com 48 dias. E ela entrou, Bruna, exatamente com essa mentalidade. Ela viu nos depoimentos o estômago alto, o estufamento, a barriga para frente, todas essas questões. E ela como ela estava com 48 dias, ela ainda estava com macaquinho, estava com tala, ela não sabia o que estava por vir. E ela entrou para o programa e a gente já começou os exercícios. Olha só o depoimento dela de hoje. Tô com 48 dias. Na verdade, tô procurando mesmo para manter resultado, mas eu não quero perder. Eu vi que perde, eu fiquei realmente preocupada. Eu falei até pro meu marido. E todo mundo aqui falando que o estômago levantou. Eu falei, meu Deus, isso é pouco falado, né? Então eu falei, ainda bem que apareceu pra mim. E eu comecei a ir a fundo no assunto, né? E vi que é mais comum do que a gente pensa. Mas não é algo muito enfatizado. A gente pensa, vou procurar no YouTube alguma coisa, vou fazer um exercício, mas a gente não imagina que é tão mais sério do que né, é falado. Ainda bem que eu conheci você antes e tentar já fazer alguma coisa pra não chegar nessa situação da barriga estufada, daquele ovo, que eu vejo que tem bastante gente que tem. Então eu me sinto aliviada de ter encontrado você lá no Instagram e já ter me antecipado a isso. E eu achei que tá bem forte mesmo. Eu achei que tá até já mais um pouco mais definido já, as marcações, sabe? Achei que já tá vindo uma definição aí. 48 dias. Na verdade, tô... Então, gente, é isso. Quanto mais cedo, melhor. Mas mesmo que você esteja com muito tempo, é tempo de fortalecer essa musculatura. É tempo de trabalhar essas cicatrizes internas, essas aderências. Porque se você não fizer isso, você que está aí com 7 anos, que comentou que está com 7 anos, se você não fizer isso, não vai resolver você fazer uma outra cirurgia, porque vai ser cicatriz em cima de cicatriz. E, gente, eu vou falar para vocês por experiência, assim, eu juro para vocês. Uma cicatriz em cima de outra cicatriz é muito pior. É muito pior. Quando a pessoa faz 2 cirurgias, sabe? 3 cirurgias, o abdômen vai ficando cada vez mais rígido, cada vez mais duro, sem mobilidade, com a barriga estufada. Então, muito cuidado, vocês que vão reoperar, né, que estão pensando em fazer um novo procedimento, ou já fizeram aí, viu que não deu certo. O médico tem um limite, gente. Tá? No nosso evento eu vou mostrar para vocês o caminho, como que funciona a metodologia, como que vai ser os nossos momentos. E eu quero muito estar com vocês na nossa próxima semana. Eu quero deixar esse último convite aqui para vocês. A Semana Barriga Chapada é online, é gratuito, é um evento. As aulas do evento são gravadas e vocês vão receber o link somente no nosso grupo de WhatsApp. Então, se você está no nosso grupo de WhatsApp, se você não está, desculpa, no nosso grupo de WhatsApp, é só você digitar a palavra MBC, você vai receber o link no seu direct e você vai se inscrever. Combinado? E no dia 21 eu vou abrir as vagas para a nossa próxima turma. E eu estou muito, muito ansiosa para conhecer várias de vocês aí, que eu tenho certeza que já decidiram que vai entrar para a próxima turma. Não vai perder essa oportunidade, não vai esperar a barriga ficar estufada, ou assim mesmo que não vai ter outro exercício, outro jeito mais, outra cirurgia não vai resolver o seu problema. Combinado? Eu também estou ansiosa. Vocês estão ansiosas? Eu também. Meninas, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Foi um prazer. Só vem dia 14. Dia 14, aula 1 liberada às 8 horas da manhã. A gente vai mandar no nosso grupo de WhatsApp e a gente vai mantendo todas as notificações para vocês dentro do nosso grupo. Quem tiver dificuldade de entrar para o grupo, de falar comigo, pode me mandar um direct. Sou eu mesma que respondo os directs. Se você tem alguma dúvida com relação a entrar ali pro grupo de WhatsApp,
algum problema no e-mail, algum problema assim, mandem pra gente direcionar vocês da melhor maneira possível. Tá bom? Meninas, eu queria muito, muito agradecer a presença de vocês. Foi um prazer. Vai ficar gravado, Mônica. A Semana Barriga Chapada, ela é gravada, só que ela vai ficar disponível no ar só até no dia 20. Depois a gente tira ela do ar, tá? Então, quem trabalha, quem vai estar no trabalho na segunda-feira, no dia 14, fiquem tranquilas, que a aula vai ficar disponível para vocês assistirem até o final do dia, até durante a semana, tá? Aula 1, aula 2 e aula 3, 3 aulas serão liberadas na semana que vem. Tá bom? Fiquem tranquilas aí. E eu vou estar sempre em live aqui para tirar as dúvidas de vocês com relação ao grupo, à metodologia, os exercícios e ao pós-operatório de vocês. Tá bom? Meninas, muito obrigada. Uma excelente noite para vocês, uma excelente sexta-feira. Amanhã nós teremos mais uma live. Amanhã a nossa live, se eu não me engano, vai ser diagnóstico. Se Deus quiser, vai dar certo agora de eu convidar uma de vocês para a nossa live. A live diagnóstico eu faço como se fosse uma sessão. Então, eu convido uma de vocês para entrar na live e a gente bate um papo aqui sobre o pós-operatório de vocês. Então, estejam comigo amanhã na nossa live diagnóstico, tá bom? Amanhã, às 8 horas também. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.